Olá, queridos alunos, queridas alunas. Nós vamos agora falar sobre a unidade 4, que vai tratar das noções de administração rural. Lembrando que nas unidades 1 e 2 nós conhecemos os princípios gerais da economia. Na unidade 3 nós conhecemos aspectos da teoria econômica que trata principalmente das relações de mercado, demanda e oferta. E agora na unidade 4 nós vamos compreender como aplicar essas ferramentas no dia a dia de um negócio, de uma propriedade ou de uma empresa rural, porque a economia ela apresenta os princípios econômicos que nos ajudam a escolher os melhores recursos na produção de bens e serviços. E a administração rural, ela é um conjunto de ferramentas, um conjunto de técnicas que nos ajudam a maximizar o uso desses recursos para obter a maior lucratividade possível no negócio ou na empresa rural. Então, a administração rural, ela é reconhecida como uma ciência e também como uma arte. Uma ciência porque ela funciona a partir de princípios científicos, foram metodologias testadas pelos teóricos da administração que vocês também vão conhecer nessa unidade, principalmente Taylor, Fayol e Ford. Então, é uma ciência e também é uma arte, porque há necessidade do desenvolvimento de habilidades pessoais para a boa prática das ferramentas da administração. Um bom administrador, ele precisa ter um conjunto de valores, um conjunto de habilidades que vai ajudar a um maior sucesso na prática da administração. Por exemplo, uma boa liderança, saber resolver problemas de forma rápida, ter uma boa relação interpessoal, correr riscos, estar disposto a correr riscos, porém riscos calculados, e uma série de outras habilidades que vocês vão conhecer estudando essa unidade. Então, a gente tem a apresentação desses teóricos, leiam material fora a parte do material do caderno digital e também dessa apresentação dos slides. Tem alguns vídeos que apresentam esses teóricos, suas ferramentas, seus princípios. E nós vamos estudar nessa unidade principalmente os princípios da administração científica, que foi um postulado construído por esse conjunto de teóricos que, a partir da sua prática do dia a dia, muitos deles foram empresários, como o empresário Henry Ford, que é um grande teórico da administração. Então, eles foram observando o dia a dia das suas empresas e construindo ferramentas e metodologias para melhorar o processo produtivo, aumentar a produtividade e assim conseguir um maior lucro. Entretanto, a gente precisa observar que existem algumas diferenças desses teóricos. Alguns focavam mais na produção, outros focavam mais nas pessoas, outros focavam mais no processo como um todo. Então, há necessidade de observar as diferenças entre os princípios e os postulados de cada um desses tópicos. E a gente vai verificar também que o principal objetivo da administração é responder essas perguntas: o que, como e quanto produzir, com quais recursos e para quem produzir. Então, a administração dá a ferramenta para responder essas perguntas. E a gente vai conhecer algumas áreas da empresa, da propriedade, que nós podemos organizar os recursos materiais, organizar os recursos humanos que nós temos disponíveis no processo de administração. E a principal ferramenta que nós apresentamos nessa unidade são as 4 funções básicas da administração. Um bom administrador, ele trabalha a partir desses princípios, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Não há como desenvolver uma atividade agropecuária sem um planejamento, porque nós precisamos verificar tanto como maximizar os recursos internos da propriedade, a terra, os animais,
os cultivos, a infraestrutura, os nossos colaboradores, quanto às variáveis que estão no ambiente externo, a legislação que a propriedade precisa se adequar, as políticas, a situação financeira. Então, a partir desses recursos é preciso planejar. No planejamento, nós vamos escrever ou detalhar quais são os objetivos que eu quero alcançar, seja como proprietário, seja como empresário. O que eu quero a partir da avaliação do ambiente da propriedade. Então, inicialmente eu faço uma avaliação, quais são os recursos que eu tenho e o que eu posso fazer com isso. A partir disso, onde eu quero alcançar? Eu quero aumentar a minha produtividade em 1 tonelada, eu quero aumentar a produtividade da minha área sem desmatar, sem haver necessidade de ampliar o tamanho da área. Então, o planejamento é onde eu quero chegar, né? Como eu quero chegar, quando eu quero chegar e para quem eu vou destinar a minha produção, qual é o público-alvo desse produto que eu trabalho na minha propriedade ou na minha empresa. A organização nos ajuda a organizar os recursos por setores, por área, por habilidades dos meus colaboradores. Então, é o setor pessoal, o setor financeiro, o setor de compras e vendas, o setor de materiais. Então, vai dizer como eu devo organizar os meus recursos para obter uma maior produtividade e lucratividade. A direção são as habilidades que a pessoa que está na figura de um gerente, de um coordenador, chefe ou diretor, precisa ter para coordenar as atividades o melhor possível. E o controle é a parte que nos ajuda a verificar se os nossos objetivos que foram organizados lá no planejamento estão sendo alcançados ou não. Se não estão sendo alcançados, de que forma eu posso melhorar? E aí é um processo de replanejamento e o ciclo volta, né? Avalio, verifico se os meus objetivos e metas foram alcançados ou não. Se não foram alcançados, como eu posso alcançar ou como eu posso melhorar esse processo para que os meus objetivos e metas sejam atingidos. Então, é uma unidade muito interessante que nos ajuda a colocar na prática as ferramentas que foram aprendidas, os princípios que foram aprendidos nas unidades 1, 2 e 3, e eu espero que vocês aproveitem. Um abraço, até a próxima!